UFRJ. Essas lives normalmente trazem temas relacionados à fisiologia, nutrição, performance barra saúde. Né? Então, para a live de hoje, a gente está trazendo o tema principal, nitrato. E aí eu tenho mais uma vez o prazer imenso estar aqui ao lado dessa fera aí, que é o Arthur Carvalho, também nutricionista esportivo, clínico esportivo, né? Mestrando pela Faculdade de Medicina da USP e é pesquisador também do grupo de pesquisa em fisiologia aplicada à nutrição na USP. Então, satisfação estar aqui, o cara fera em nitrato, e a gente vai aprender muito aí. E a gente sempre traz um tema, como a gente acabou de abordar, em fisiologia, nutrição, enfim, performance, mas sempre de uma forma mais palatável, tem acesso, uma informação fácil, né? Para que todo mundo possa realmente agregar valor para todo mundo que estiver nos escutando. Então, Arthur, mais uma vez aí, muito obrigado pelo aceite do convite. Tenho certeza que essa uma horinha que a gente vai ficar aqui vai agregar bastante para todo mundo. Boa tarde, então. Eu que agradeço, Thiago. Eu agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui novamente. E o legal, né, desse tema é que ele meio que tem um overlap, né, assim, interação com tudo isso que você falou, né? É algo de nutrição para desempenho, fisiologia do exercício, porque o nitrato ele desempenha um papel muito legal na fisiologia do exercício e também tem um direcionamento para a saúde, né? Então, assim como a creatina, o nitrato também é um suplemento que possui alguma aplicabilidade para a saúde. Agora, óbvio que são coisas diferentes no sentido de que a creatina é uma coisa muito mais estudada do que o nitrato. O nitrato, dentre os suplementos que possuem um potencial de melhorar o desempenho, é o mais novo, né? Ele foi o último que foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional como um suplemento ergogênico, né? Que possui boas evidências de que possam melhorar o desempenho. Eu acho que é por esse motivo que é relevante a gente estar falando dele aqui. Sim, com certeza. Eu não sei se você concorda comigo, mas se a gente for pegar em nutrição esportiva, pensando especificamente em suplemento ergogênico, são aqueles poucos que realmente, em algum momento, possam melhorar a performance. Nos últimos 10 anos, talvez 15 anos, acho que o nitrato é o que deu o maior assim, up em termos de publicação. 15 anos atrás não tinha nada. Né? E aí você vê agora tanta publicação saindo, que vai ser a discussão aqui dessa live, seja com atleta, seja com praticante de atividade física não atleta, e várias outras questões que a gente vai colocar, duração, intensidade do esforço, o time da suplementação, é efeito agudo, é crônico, algumas limitações, enfim, tanta publicação que já vem respondendo boa parte das perguntas. Claro que sempre vai ter pergunta em aberto, a ciência anda com pergunta, né? E cada vez que você tem uma pergunta, vem uma resposta, mas que abre mais 2, 3 perguntas, e aí não tem fim, né? Isso que é o bom, né? Isso que é o bom. Legal. Mas, enfim, então acho que dos últimos 15 anos aí, o nitrato é o que vem, assim, realmente ganhando muita notoriedade. Não sei se você vai concordar comigo, mas é por aí? Eu concordo 100%. E você falou últimos 15 anos, é exatamente isso. São 15 anos da primeira publicação de nitrato no exercício, né? Que foi um estudo publicado em 2007, que procurou avaliar o efeito do nitrato, né, na fisiologia do exercício, né, e aí mostrou um impacto legal no consumo de oxigênio durante o exercício submáximo, que foi um achado assim inédito, marcante, porque até aquele momento não tinha conhecimento de nenhuma intervenção nutricional, pelo menos, né, que poderia impactar positivamente em medidas de eficiência do exercício. E assim, são 15 anos de estudos de nitrato, nós já temos mais de 100 publicações originais na parte voltada para o exercício, mas ainda tem muita coisa para ser estudada, muita coisa mesmo. Vou dar só um exemplo aqui de uma área que quase não tem estudo com nitrato. Nitrato e desempenho na população feminina. Nós temos pouquíssimos estudos, então ainda tem muita coisa para ser feita aí, muitos estudos para serem conduzidos. Enfim, é uma área, uma excelente oportunidade de área para quem quer investir em pesquisa também. E não é à toa que o meu mestrado é sobre isso, né? Porque eu vi como uma porta aberta, uma porta não, né? Enfim, uma coisa imensa assim aberta de oportunidades com estudos novos para serem conduzidos, estudos relevantes. Então a gente vai fazer um pacto aqui, ó. Quando você completar o seu mestrado, você vai vir aqui na live dizer o resultado. Com certeza, pode ter certeza. Ver se as mulheres respondem tão bem quanto os homens. Eu já tenho as minhas informações, mas aí são as minhas hipóteses. Vamos ver depois que a gente vai encontrar, né,
de acordo com a condução do estudo. Arthur, me diz uma coisa, voltando um pouquinho para a bioquímica básica, ou fisiologia básica do nitrato, é o nitrato em si que vai fazer alguma performance, ou vai melhorar, sei lá, questões de saúde, cardiovascular, ou ele tem que se converter em alguma coisinha? E como que acontece isso aí? Eu comi nitrato, vamos dizer, esse primeiro trabalho aí, de 2007, do professor Larsen, né, que foi com nitrato de sódio, não foi nem com alimento, nitrato de sódio. É o nitrato em si que chega no sangue, chega na célula, ou como que acontece no corpo humano, via oral? Vamos lá, essa pergunta é excelente, porque muitas pessoas acreditam que é o nitrato em si que exerce esse efeito, que ele tem uma ação fisiológica específica, mas na verdade o nitrato parece não possuir nenhuma ação fisiológica mesmo ele. E sim, o que exerce os efeitos vistos após a ingestão do nitrato é o fato dele possuir o potencial de ser convertido ao óxido nítrico. Que, na verdade, primeiro o nitrato ele é convertido a nitrito, né, ele é reduzido a nitrito, e depois, em condições bem específicas, como de baixa disponibilidade de oxigênio e baixo pH, que são condições comumente vistas na nossa musculação esquelética durante o exercício de alta intensidade, ele pode ser convertido a óxido nítrico. E o óxido nítrico é uma molécula sinalizadora gasosa que desempenha inúmeros papéis fisiológicos importantes no nosso organismo, inclusive na musculatura esquelética. E sabendo até, né, dessa possibilidade do óxido nítrico, dessa importância do óxido nítrico, espera-se, né, uma vez que você consome o nitrato, que você vai aumentar a disponibilidade de óxido nítrico durante o exercício, por um aumento da atividade da via nitrato, nitrito, óxido nítrico, que se tenham efeitos positivos em medidas de eficiência do exercício, no desempenho e também na capacidade do exercício, que é basicamente aumentar o tempo até exaustão durante o exercício. Então, respondendo de forma mais clara, o nitrato ele é convertido a nitrito, depois este nitrito a óxido nítrico, e é o aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico que exerce esses efeitos aí que nós vemos após a ingestão de nitrato, que pode ser feito na forma de nitrato de sódio, como foi feita neste estudo original, né, de Larsen, em 2007, mas também pode ser feito na forma de alimentos e principalmente, né, que é o mais estudado, na forma de suco de beterraba. Então, quando vocês veem alguém falando, eu estou tomando suco de beterraba, na verdade, o interesse daquela pessoa ali, quando ela está tomando isso com o intuito de benefício do exercício, o interesse é principalmente no nitrato. Isso não descarta a presença de outros compostos que tem ali nesse suco de beterraba, que há a possibilidade de que, juntamente ao nitrato, eles tenham um efeito sinérgico. Então, é basicamente isso. É bem interessante esse assunto. Então, Arthur, para nossa audiência aqui ficar claro, mais claro, eu acho que é impossível. Você explicou tudo muito bem. Então, gente, primeiro tem que converter o nitrato em nitrito. Depois o nitrito em óxido nítrico. Para o nitrato virar nitrito, Arthur, precisa de algumas bactérias. Com certeza tem uma microbiota ali na nossa cavidade, a nossa mucosa da boca, né? Tem ali uma microbiota específica que pode até ser diferente nas diferentes pessoas, a individualidade. Talvez até com um padrão, eu tenho um padrão de dieta cetogênico, talvez. Você tem um padrão de dieta mais, vou forçar aqui um pouco, carnívoro, outro vegetariano, o outro é Dr. Atkins e por aí vai. Isso pode impactar na nossa microbiota, de fato impacta. E quem sabe poderia até impactar na capacidade do Tiago ou do Arthur de converter o nitrato dietético em nitrito, que é a primeira etapa para ele poder ser ergogênico. Virar nitrato, ser convertido em nitrito, posteriormente em óxido nítrico. Então, essa conversão, gente, do nitrato em nitrito tem uma etapa que é fundamental e depende de bactérias anaeróbias. Rola até, aí você vai explicar para a gente aqui se é mito ou não. Eu posso, por exemplo, fazer, após a suplementação aguda, no ato de nitrato, pensando numa performance na sequência, por exemplo, utilizar muito enxágue bucal com antibactericida, com atividade antibactericida, ou se eu fizer isso, vai dar problema na conversão do nitrato em nitrito? Então, é bem isso que você falou, né? Para o nitrato exercer seu benefício, ele precisa primeiro ser convertido a nitrito. Isso é um passo essencial para que seja observado um efeito fisiológico depois ou uma melhora de desempenho ou até um benefício na saúde. E essa conversão, ela depende de algumas bactérias anaeróbias facultativas que estão presentes na superfície da nossa língua. Então, essas bactérias, elas utilizam o nitrato como parte do seu próprio metabolismo, e aí converte esse nitrato a nitrito, e aí depois esse nitrito vai ser absorvido, e aí sim
vai ocorrer um aumento da sua concentração plasmática. E é esse nitrito que, em condições bem específicas, vai ser convertido a óxido nítrico. Então, já guardem isso aí. A nossa microbiota oral é essencial, é importantíssima para a conversão do nitrato a nitrito. E aí você falou até, né, dos padrões dietéticos e tal. Você comentou da dieta cetogênica, né, já trazendo isso aqui para a mesa. Existe um estudo do grupo da professora Louise Burke, que é talvez a maior referência mundial na área da nutrição esportiva, se eu não me engano é Murtaza et al. 2019, esse artigo, e onde mostra que quando atletas de endurance de elite consumiram uma dieta cetogênica por 3 semanas, houve alteração na abundância relativa de bactérias dos gêneros Haemophilus, Prevotella e Neisseria. São bactérias que desempenham um papel importante na redução do nitrato a nitrito. E a partir disso, sabendo da importância dessa conversão para observação de um efeito ergogênico, nós podemos especular que talvez indivíduos que possuem um padrão alimentar cetogênico, eles podem ter uma resposta piorada ou até não ter uma resposta à suplementação de nitrato. E aí, trazendo, né, para o que você perguntou no final, que talvez seja algo mais comum de vermos, a gente vê muita gente usando algumas práticas de higiene oral, né, sendo uma bem comum, o uso de enxaguante bucal antibactericida. E as pessoas usam enxaguante bucal de forma até indiscriminada, né? Não usa como indicação clara, às vezes, de um dentista, mas sim por um simples combate a um mau odor. Depois da minha refeição eu vou lá e vou usar o enxaguante bucal. Só que esses enxaguantes... Tá me escutando direitinho? Deu uma travada que parece? Não, estou escutando. Pronto. Estou escutando. Quando a gente usa esses enxaguantes bucais, há uma redução nos níveis de bactérias na nossa cavidade oral. E reduz, inclusive, aquelas bactérias que são importantes para a conversão do nitrato a nitrito. Não é à toa que tem uma publicação que utilizou enxaguante bucal e depois deu aos indivíduos a suplementação de nitrato. Quando foi feito isso, não observou um aumento na concentração salivar de nitrito, nem um aumento apenas discreto na concentração plasmática de nitrito, o que indica que houve um prejuízo na conversão de nitrato a nitrito, lembrando que isso é um passo essencial, fundamental para a observação de benefício com a suplementação. Então... deixa eu te perguntar, deixa eu pegar o gancho para não esquecer. Esse trabalho da Louise Burke que você citou, né, na questão do atleta ou praticante de atividade física que fez uma dieta cetogênica, isso poderia impactar, como impactou, na verdade, a microbiota ali da cavidade bucal e que impactou, na verdade, as bactérias necessárias para converter o nitrato em nitrito. Você lembra se ela cita no artigo esse, entre aspas agora, tipo de dieta cetogênica, mais plant-based ou mais carnívora, vamos colocar assim, mais churrascaria ou mais plant-based? Porque o vegano, ele tende a ter uma dieta mais rica em nitrato. E eu não sei se uma dieta plant-based também prejudicaria, nesse sentido, a conversão do nitrato em nitrito pelas bactérias, pela ausência das bactérias. Ela cita isso? Alimentação em si? É uma excelente pergunta. Não falou nada específico, então muito provavelmente é uma dieta cetogênica habitual, sabe? Ou seja, não é plant-based. Com certeza, na verdade, eu posso afirmar isso. Porque senão seria algo importante deles detalharem ali, eles não detalharam. E tem uns estudos aí mostrando que quando a gente consome uma dieta rica em vegetais, ricos em nitrato, particularmente, pode ocorrer um aumento da população de bactérias redutoras de nitrato na nossa cavidade oral. Então, muito provavelmente foi uma dieta cetogênica mais habitual, né? Mais padrão utilizada pelos atletas. E aí, só voltando aqui rapidinho, nessa questão, sabendo do impacto do uso de enxaguante bucal e também possivelmente dieta cetogênica na microbiota oral, é interessante, se você quer se beneficiar da suplementação de nitrato ou se você quer que o seu paciente se beneficie desse suplemento, você não utilizar enxaguante bucal ou não recomendar a utilização de enxaguante bucal durante o período onde o indivíduo pretende se beneficiar da suplementação. Mesma coisa, um padrão alimentar cetogênico, se bem que sendo bem sincero, né? Quem quer ter uma melhora de desempenho, dieta cetogênica não cai muito bem, não combina muito. E aí entra também chiclete também. Parece que chiclete pode alterar a composição da microbiota oral. Então, são algumas orientações importantes a serem dadas. Entendi. Essa conversão do nitrato em nitrito e posteriormente óxido nítrico, isso leva um tempo, tem um curso temporal.
né? Quanto tempo mais ou menos aí, que a gente pode até pensar depois na suplementação, né? Quanto tempo antes do exercício poderia ser vantajoso essa suplementação? A gente está falando de 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, o dia inteiro. Então, essa conversão, porque, de fato, quem vai fazer o efeito ergogênico, aparentemente, pelo menos parcialmente, é o óxido nítrico. Talvez tenha outras coisas ali, mas o óxido nítrico é uma molécula importante no cenário. Então, a conversão do nitrato, nitrito, óxido nítrico nas condições ideais, pH baixo, exercício físico e tal, quanto tempo mais ou menos o corpo humano está fazendo isso? Vamos lá, né? A gente não sabe assim o tempo exato para a conversão, mas vamos pensar aqui. Demora um tempo, gente. É importante ter isso em claro. Ou seja, você não vai suplementar nitrato logo antes do exercício. Se você suplementar logo antes, é esperado que não tenha um efeito, ok? Vou só explicar um pouquinho o metabolismo do nitrato para que vocês consigam entender o porquê que é demorado. Quando a gente consome o nitrato, ele é absorvido no nosso intestino delgado, ele entra na nossa circulação sistêmica, né? Ocorre um aumento da sua concentração no plasma. Parte desse nitrato, aproximadamente 25%, entra na nossa circulação enterossalivar, é captado pelas nossas glândulas salivares. Essa entrada nas glândulas salivares depende de um transportador ativo chamado cianina. Nas nossas glândulas salivares, depois que concentrado, ele vai sendo secretado juntamente à saliva na nossa boca. E essa secreção é gradativa, pouco a pouco, e ele vai sendo convertido na nossa boca a nitrito. Nas horas subsequentes, a gente vai engolindo a saliva e o nitrito. Parte desse nitrito é absorvido no nosso intestino delgado, e aí ocorre um aumento da concentração plasmática de nitrito, para que em um cenário bem específico, particularmente de baixa disponibilidade de oxigênio e baixo pH, esse possa ser convertido a óxido nítrico. Então, por exemplo, para que seja observada uma concentração plasmática máxima de nitrito, é esperado algo em torno de 2 a 4 horas. Ou seja, por isso, exatamente por isso que as evidências existentes atualmente sugerem que, para que você tenha um benefício da suplementação de nitrato, é importante que exista um intervalo de pelo menos 2 horas da suplementação até o exercício. Um ponto que você comentou agora, e eu estou vendo que tem chegando a gente agora na live, então vou voltar um pouquinho para pegar o gancho. Bom, para quem está chegando agora, a gente já comentou que, na verdade, não é o nitrato que tem o efeito ergogênico, né? Tem que converter em nitrito para depois chegar em óxido nítrico. Ponto. Parte dessa conversão do nitrato em nitrito é dependente, né, dessas bactérias que estão ali na cavidade bucal. E se a gente, aí o primeiro ponto importante, né? Se a gente tem o antibactericida bucal logo na sequência desse consumo do nitrato como suplemento, no suco de beterraba, por exemplo, também que a gente vai comentar, esse efeito ergogênico provavelmente vai se perder, porque você está ali eliminando essas bactérias. Esse é um ponto. Outro ponto importante agora, que não é mais a conversão do nitrato em nitrito, mas sim do nitrito em óxido nítrico, que você acabou de comentar, Arthur, é o seguinte: tem que ter um meio propício. Qual é o meio propício? Aí uma das coisas é o exercício físico intenso com a queda do pH. Aí eu te pergunto, porque pode ser uma pergunta clara de quem da nossa audiência aqui. Caramba, mas calma aí, Thiago. Se eu preciso converter o nitrito em óxido nítrico na presença de um pH mais ácido, como acontece durante o exercício físico intenso, se eu fizer, por exemplo, a co-ingestão com outro suplemento também dito ergogênico, com evidência forte, exatamente para esse tipo de exercício intenso, que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio prejudicaria, de certa forma, a conversão de nitrito em óxido nítrico, justamente por dificultar a queda do pH? Pergunta bem interessante, né? Essa a nossa resposta é mais teórica, né? Deixando bem claro, a gente não tem estudos assim bem conduzidos investigando isso, mas essa racionalidade é perfeita. Pensar dessa maneira faz todo sentido, uma vez que, como eu falei, para o nitrito ser convertido a óxido nítrico, é preciso, né, um ambiente adequado de baixa disponibilidade de oxigênio e baixo pH. E quando a gente suplementa o bicarbonato de sódio, ocorre uma atenuação da acidose muscular, né, durante o exercício. Então, ocorre até uma alcalose, a gente pode dizer assim. E isso pode tirar esse ambiente ideal, esse meio mais propício para que o nitrito seja convertido a nitrato. Então, numa situação, a nitrato que é a óxido nítrico. Então, numa situação onde a gente suplementa, por exemplo, o bicarbonato de sódio e o nitrato,
é esperado, talvez, especulando, obviamente, que a gente só observe o efeito ergogênico do bicarbonato de sódio, não o efeito aditivo. Porque Sim. a gente vai ter, o bicarbonato de sódio não tem nada ali do nitrato que prejudique o efeito do bicarbonato de sódio, mas existe uma característica, um efeito do bicarbonato de sódio que pode interferir no efeito do nitrato. E, como você mesmo falou, esses dois suplementos, eles beneficiam mais ou menos o mesmo tipo de exercício, né? Que é o exercício de alta intensidade e não de tão longa duração assim, embora o espectro de ação do nitrato pareça ser um pouquinho maior, né? O bicarbonato de sódio melhora o desempenho, principalmente de exercícios com duração entre 30 segundos e 12 minutos, como foi mostrado recentemente no posicionamento do ISSN, que foi publicado há poucos meses atrás. E já o nitrato, seu efeito ergogênico parece ser maior em exercícios com duração menor que 15 minutos, mas existe evidência de que ele possa melhorar o desempenho em exercícios que possuem até algo em torno de 30 minutos, como um contrarrelógio de 16 quilômetros de ciclismo. O interessante também, até curioso, né? Porque o bicarbonato é utilizado normalmente de forma aguda e o nitrato também. Embora o bicarbonato possa ser utilizado de forma crônica, tem algumas possibilidades, e até o nitrato, mas no geral, vamos botar aqui no geral, é de forma aguda. E é no pré-exercício, pré-treino, pré-competição, enfim, e mais ou menos no mesmo time. 2 horas antes, 3 horas antes que seja. Então bate certinho ali. Agora, outro ponto. Né? Como a gente comentou aqui no início, o nitrato, o primeiro trabalho dele com o humano, visando performance, foi do grupo do professor Larsen. Em 2017, isso já tem 15 anos. Em qual momento a literatura científica começa a olhar para o nitrato agora como alimento? Opa, esse carinha aqui aumenta a performance nessas condições. O grupo do professor Larsen foi um ciclo ergômetro, no caso, né? Conseguiu melhorar o consumo de oxigênio, eficiência metabólica. Ele não soube explicar exatamente por quê, porque não fez os testes todos, mas especulou a questão da mitocôndria e tal. Mas aí, em algum momento, alguns pesquisadores olharam para isso. Olha, vamos suplementar com alimento? É alimento ou é suco concentrado? Como que está isso aí na literatura? Então, o primeiro estudo, né, o primeiro estudo na área foi esse de 2007, do Philip Larsen, né, da Suécia. E 2 anos depois, em 2009, o professor Andrew Jones e o seu grupo de pesquisa, o Andrew Jones é o maior pesquisador da área. Se você quer saber sobre suplementação de nitrato, vai atrás de artigos desse cara no PubMed, que você vai achar excelentes artigos dele, desde estudos originais, revisões também. E aí, em 2009, eles investigaram o impacto da suplementação de suco de beterraba. Nesse caso, ele não foi ainda o suco de beterraba concentrado, naquele momento não tinha sido desenvolvido ainda esse produto, mas o suco de beterraba padronizado, não lembro muito bem a quantidade de nitrato que foi ofertado ali, talvez 6 milimol, algo assim, seria equivalente a 310 miligramas, 310 não, 350 miligramas nesse caso. E aí eles observaram ali, eles conseguiram reproduzir os achados do estudo do Philip Larsen. Então eles mostraram uma redução no custo de oxigênio do exercício sob máximo, ou seja, uma melhora na eficiência ou na economia do exercício, que é um importante determinante do desempenho do exercício de endurance. E também observaram ali uma melhora no tempo até exaustão durante o exercício intenso. E aí, depois disso, que começou principalmente a serem conduzidos estudos com o uso de suco de beterraba. Depois de um tempo, suco de beterraba concentrado, um shot de 70 ml tem 400 miligramas de nitrato. E também, mais recentemente, tem sido estudado o impacto da alimentação. Tem um estudo até que a gente trocou esse estudo hoje, né? A gente bateu um papo um pouquinho sobre ele, publicado em 2016, se eu não me engano, por Chen et al., 2016, que mostra que o consumo de uma dieta rica em nitrato por 6 dias teve um impacto no desempenho físico. Então, tem alguns estudos também sugerindo que a alimentação pode trazer, o alimento mesmo em si, uma dieta rica em nitrato, pode trazer um benefício. Então, tanto nitrato de sódio, quanto nitrato na forma de suco de beterraba, na forma de suplemento, suco de beterraba caseiro, muito provavelmente também, desde que você atinja a dose necessária, e também da dieta. Agora, trazendo para a dieta, vamos pensar numa coisa, né? A gente sabe que tudo que é possível, a gente deve dar preferência ao alimento, né? Primeiro ponto, que é conhecido como Food First Approach, abordagem comida primeiro, né?
Mas, pensando no atleta competitivo, é muito importante que a gente saiba a dose exata de nitrato que ele está consumindo. E quando nós vamos para o alimento, isso é um pouco mais difícil, uma vez que parece existir uma grande variação no conteúdo de nitrato dentro de um mesmo alimento, porque isso depende do clima onde esse alimento foi cultivado, depende das condições do solo, depende também do tempo desde a colheita. Então, existe uma variação muito grande no conteúdo de nitrato nos alimentos. E aí, já trazendo quais são os alimentos fontes de nitrato, né? São geralmente vegetais folhosos verdes e a beterraba. Exemplos de vegetais folhosos verdes: couve, alface, rúcula, espinafre. E aí a beterraba também. Não, com certeza, são os principais ali. Uma questão assim que também a gente se coloca, a gente vai voltar nesse tópico aí, para a questão da duração, intensidade do esforço, e muitas questões ainda a serem abordadas. Uma delas, trazendo da bioquímica básica de novo, mas para a prática, é o seguinte: quando a gente volta um pouco no tempo, eu não sei exatamente qual tempo é esse, talvez 15 anos, 20 anos atrás, eu não sei exatamente. Óxido nítrico, fala em óxido nítrico. Bom, pensei em óxido nítrico no nosso corpo, como que a gente produz? Pela enzima óxido nítrico sintase, né? Então, é uma via enzimática, óxido nítrico sintase, ou que vai produzir NO. Então, em algum momento, descreveu-se essa outra via, essa outra possibilidade, com o nitrato, né? O nitrato inorgânico via oral, pela alimentação. Nitrato sendo convertido em nitrito e sendo convertido em NO. Eu acho que ele saiu, né? Ele caiu. Vou esperar ele entrar aqui de novo, tá, gente? Então, a gente estava conversando aqui sobre nitrato, vários pontos importantes. Eu vou fazer uma pergunta para ele, que vai trazer a bioquímica básica até a prática clínica, que é em relação à altitude. Se tem mais evidência em nitrato produzindo óxido nítrico, né, em relação à altitude. Justamente porque o óxido nítrico é um vasodilatador, né? Então faz vasodilatação, chega mais oxigênio, principalmente nas fibras ali tipo 2, que não tem tanta capilarização. Isso poderia ser até um upgrade, né? Principalmente para quem tem mais fibra tipo 2. E na altitude, quando a suplementação de nitrato começa a ser pesquisada cada vez mais, ele está entrando aqui. Calma aí. Vamos lá. Entrou, Arthur? Arthur, entrou. Conseguiu? Entrou de novo? Consegui. Está vivo? Tô. Então, estava aqui explicando para eles, né, para a nossa audiência aqui, o seguinte: você tem duas. Pensa em óxido nítrico. Talvez uns 15, 20 anos atrás, pensou em óxido nítrico no organismo humano, pensa logo na óxido nítrico sintase, né? Então, tem aquela enzima, enfim, que depende de enzima e depende de oxigênio. Oxigênio para formar o óxido nítrico. Em algum momento, descreve-se no corpo humano que a gente tem uma outra possibilidade para formar o óxido nítrico por uma via não enzimática, nitrato, nitrito, NO, né? E interessante também que não precisa do oxigênio. É uma via independente do oxigênio. Então, lá no começo, pensou-se assim: caramba, será que era a hipótese, né? Em exercício na altitude, 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros, exercício na altitude, o ar mais rarefeito, pressão parcial de oxigênio baixa, quero produzir óxido nítrico, vasodilatação, chegar mais oxigênio, principalmente para a fibra tipo 2, né, que não tem tanta capilarização, a mitocôndria já está mais ou menos, uma densidade mitocondrial menor, né, melhor dizendo. Enfim, teve essa hipótese no início. E hoje a gente já sabe, né, pela literatura, que já tem alguns resultados interessantes, que talvez, infelizmente, acho que não tem tanta diferença, né? Se você está em normóxia ou se você está em hipóxia na altitude simulada, inclusive, em laboratório, ou altitude real subindo para altitude, acho que não tem tanta diferença, né? É isso mesmo? Ou mudou? Sim, inicialmente rolou essa especulação mesmo, né? Até pouco tempo atrás falava-se muito e, de fato, uma revisão sistemática, meta-análise publicada em 2020, né? Um estudo bem grande que incluiu 80 estudos, se eu não me engano, 80 ensaios controlados randomizados, mostrou que o tamanho do benefício da suplementação de nitrato parece ser mais ou menos o mesmo quando o exercício é realizado em normóxia e quando o exercício é realizado
em hipóxia. Mas apesar do, importante deixar bem claro, apesar de parecer que o nitrato não exerce um maior benefício em hipóxia, ele também beneficia o desempenho do exercício em hipóxia. É importante deixar isso bem claro. Não significa que ele não vai beneficiar. Não, com certeza. E se você imaginar, agora não vou nem falar do atleta, mas alguém que está escalando de fato, sei lá, está no Everest ou no Himalaia, com aquela mochila pesada, imagino eu, às vezes é a neve alta, fazendo muito esforço para dar cada passo, né? Então, é exercício de exaustão, não é time trial, né? Não é aquele tiro curto, exaustão, horas andando e caminhando, possa ser que talvez, né, dê uma ajuda, né? Contribuição pequena. Porque assim como a creatina também, a contribuição, gente, de um recurso ergogênico não é assim estratosférica, né? A magnitude do ganho não é tão alto assim. Quanto mais alto nível você for, percentualmente falando, comparando a sua performance antes da suplementação e após a suplementação, se você for responsivo, é pequeno, mas que pode dar algum resultado positivo, tá? E essa é uma questão importante, na questão de você ser responsivo ou não. Parece que tem pessoas que você tem que aumentar a dose, talvez até dobrar a dose, para ver se ela consegue responder um pouquinho a suplementação no nitrato. Você com certeza tem algo por nos dizer em relação a isso. Então, Thiago, é bem interessante essa colocação sua, que realmente, quando a gente fala de um recurso ergogênico nutricional, o tamanho do efeito esperado é bem pequeno. O nitrato, particularmente, da ordem de 1 a 3% em um teste de contrarrelógio, né? Que é o que nós geralmente vemos nos esportes, né? Quando a gente vê esporte, pensando em esporte individual, né? A gente espera que o indivíduo que ele quer é completar aquela tarefa dele no menor tempo possível. No ciclismo, numa corrida. Também o efeito em tarefas específicas de esportes coletivos é da ordem de 4%, 5% no máximo. O efeito é um pouco maior quando o indivíduo é pedido para se exercitar até a exaustão, né? Em alta intensidade até a exaustão. Mas a gente precisa parar para pensar em qual esporte o indivíduo ganha se ele conseguir tolerar mais tempo. Isso é algo um pouco mais interessante ali para o laboratório de teste, mas que não tem uma tradução tão grande assim para a prática. Obviamente que se a gente parar pensar no exercício de longa duração, no ciclismo, por exemplo, existem momentos ali de alta intensidade, onde o indivíduo precisa defender a posição dele. Ele está sendo lá um sprint final. Então, quanto mais ele conseguir defender aquela posição sem entrar em exaustão, pode ser interessante. Só que a gente não tem estudos até o momento investigando isso. O nitrato é muito novo. E aí, trazendo para essa questão da responsividade, né? Teoricamente, atletas de endurance, de elite, com um VO2 pico, né, um VO2 máximo, maior ou igual a 65 ml por quilograma por minuto, ou seja, altamente condicionados do ponto de vista aeróbico, indivíduos, parecem não se beneficiar da suplementação de nitrato, na média. Mas isso não significa que não existem indivíduos ali que não possam se beneficiar, sabe? Então, é possível que tenha um ou outro indivíduo ali, atleta de endurance de elite mesmo, que possa se beneficiar. E por isso que é importante sempre testar antes da competição, testar no indivíduo ali, no treino, formas repetidas, para ver se ele se beneficia. Voltando aqui à questão de ser responsivo ou não ser responsivo. Em relação ao nitrato, eu acho um pouco complicado da gente falar isso até o momento, em relação à responsividade. Porque, às vezes, a gente sabe que é uma variação muito grande no desempenho de um dia para o outro. Então, às vezes, a não melhora de desempenho a melhor desempenho que foi observado em um dia e a não melhora no outro dia, pode ser simplesmente uma variação do dia a dia, né? Então, para investigar essa questão da responsividade, até o Andrew Jones fala sobre isso, é interessante que a gente venha testar o mesmo indivíduo várias vezes, né? Para a gente saber se ele responde em uma ocasião, na outra não, ou se ele sempre responde, ou se ele sempre não responde, para que a gente possa, de fato, determinar se ele responde, ele é responsivo ou não. Isso não só pro nitrato, mas para os outros recursos ergogênicos nutricionais também. A gente precisa lembrar que existem diversas coisas que influenciam no desempenho. Existem diversas coisas que influenciam no desempenho. O suplemento é só uma das coisinhas ali. Uma das coisinhas. Então, assim, pelo menos assim, se a gente pensar o nutricionista no consultório, onde a maior parte da clientela, dos pacientes dele, não são atletas de alto nível, são praticantes de atividade física ou são atletas ali do segundo escalão, terceiro escalão, pelo menos essa população tem um potencial maior
para sentir, né, esse efeito ergogênico do nitrato. Que, como você bem falou, atletas de alto calibre, nível mundial, olímpico, batendo recorde mundial, esses caras são tão adaptados que fica difícil, pelo menos nos artigos científicos, dar um P menor que 0,05, comparando o grupo 1 com o grupo 2. Até porque o N, ou seja, o número de participantes de um artigo que teria que ter só campeão mundial, é N de 1, N de 2, N de 3, então é muito difícil fazer. Então, o que a gente observa mais? É bem isso. Então, o que a gente acaba observando? Que os atletas do segundo e terceiro escalão podem se beneficiar, que é exatamente quem está indo para o consultório, na maioria das vezes. E aí, fazendo aqui um pouquinho uma brincadeira, vamos supor que eu fui no consultório, eu, Thiago, fui no consultório de um nutricionista, e me solicitou, né, a gente testar o suco de beterraba. E aí eu faço isso durante uma semana. E aí eu mando um zap para ela, para minha nutricionista, uma foto. Urina vermelha, fezes vermelhas. Eu estou sangrando. É isso mesmo? Estou sangrando, preciso ficar com esse medo? Não, Estou tomando suco de beterraba. Você não está sangrando, é apenas uma mudança na coloração da urina e das fezes, que isso é bastante comum com o consumo de beterraba e do suco de beterraba, mas também é bastante comum que as pessoas se assustem. Por isso, já fica a dica aqui. Se você vai sugerir a suplementação de nitrato para alguém, fale disso antes, para que a pessoa não tenha essa preocupação, né? Isso é algo que não traz prejuízo nenhum, não traz perigo, mas é um efeito colateral, assim, entre aspas, que nós podemos falar, né? É algo que se observa depois. E aí, falando de efeito colateral, né? Uma coisa que é possível de acontecer quando o indivíduo suplementar o nitrato, principalmente na forma de suco de beterraba concentrado, e especialmente se ele suplementar em altas doses, é ele experimentar desconfortos gastrointestinais. E a gente sabe que um desconforto gastrointestinal na competição é algo que pode prejudicar o desempenho. Então, mais uma vez, sempre testem o suplemento nos treinos algumas vezes antes de utilizar na competição. E aí, só voltando uma coisinha aqui rápida, que a gente estava falando ali dos atletas de endurance de elite, né, dos mais do alto escalão mundial, pode ser até que esses caras se beneficiem, gente. Só que o benefício deles é tão pequeno, mas que pode ser talvez relevante no contexto competitivo, mas é tão pequeno que não consegue ser detectado pela sensibilidade do estudo, né? E outra coisa, essa possibilidade de não se beneficiar de atletas de elite, a gente se trata de atletas de endurance, tá? Não estamos nos referindo de atletas de força, potência. Esses atletas podem, talvez sim, se beneficiar da suplementação de nitrato. Inclusive, existe um estudo conduzido com atletas de elite de caiaque, do sexo feminino, inclusive, mostrando que elas se beneficiaram em 1,7%, foi uma melhora significativa e relevante, pensando no contexto competitivo, com a suplementação de nitrato, sendo que todas as atletas performaram melhor. Lembrando, são atletas de elite, mas não são atletas de longa duração de elite. Não é à toa que, se não me engano, elas tinham um VO2 pico de 47 ponto alguma coisa. E aí, já trazendo aqui uma questãozinha rápida, uma meta-análise publicada em 2020 encontrou efeito positivo da suplementação de nitrato em homens, mas não em mulheres. Nós podemos, a partir disso, falar, mulheres não vão se beneficiar? Não. A gente precisa ter um pouco de cautela com isso, uma vez que essa análise incluiu pouquíssimos estudos. Isso pode ter limitado o poder estatístico delas. E a maioria dos estudos conduzidos com mulheres possuem um ou mais aspectos subótimos no seu desenho, ou seja, que não favorecem a observação do efeito da suplementação de nitrato. Ou a duração do exercício é muito longa, ou a dose da suplementação de nitrato é subótima, é aquém da recomendada, ou não utilizaram controle de práticas de higiene oral, que a gente falou que é importante. Então, a gente ainda precisa de estudos mais bem conduzidos com a população feminina, e especialmente estudos comparando o efeito entre homens e mulheres, que não existe nenhum estudo assim até o momento. Arthur, uma opinião, né? Qual é a sua opinião, na verdade? Voltando um pouquinho, você estava comentando sobre possíveis efeitos indesejados. De fato, não é efeito colateral, porque não piora a performance. É um efeito indesejado para alguns. A questão da coloração das fezes e da urina, que pode ficar um pouco mais avermelhada.
Agora, poderia ser uma contraindicação, porque a gente sabe assim que o nitrato ele é muito estudado, está sendo muito estudado de 10 anos para cá, 15 anos para cá na performance. Mas historicamente, ele foi muito estudado e é estudado com a questão da hipertensão, né, com efeito hipotensor, tanto no hipertenso quanto no normotenso, questões cardiovasculares e tal. Então, poderia ser, assim, para quem está nos assistindo, uma maneira prática, um nutricionista, por exemplo, ou até algum atleta, praticante de atividade física, que almeja consumir um suco de beterraba. Se ele tiver, normalmente, uma pressão baixa, a pressão arterial baixa, mais baixa que a média da população, que para ele é normal, tudo bem, mas ele já tem uma pressão baixa e ele vai correr outdoor, sol, desidratando, por exemplo, e aí ele consumiria uma grande quantidade de suco de beterraba com um efeito hipotensor. Poderia ser, nessas condições, uma contraindicação? O que você acha? Eu estou vendo que ele está aqui travado, tá, gente? Daqui a pouco ele volta. Mas essa poderia ser, sim, uma contraindicação. Tá? Poderia ser uma contraindicação. Então, você que está aí na área, está atuando com nutrição esportiva, observa isso. Se você tiver um atleta, um paciente, que normalmente ele tem uma pressão baixa, poderia ser, de certa forma, uma contraindicação. E eu vou perguntar a opinião do Arthur. Eu vejo assim nesse sentido, entendeu? Talvez a única. Fora a questão do desconforto no trato gastrointestinal, que também, com certeza, pode pegar para alguns atletas. Então, Arthur, estava comentando... Eu consegui escutar, eu acho que eu sei mais ou menos do que se trata, né? Seria uma possível contraindicação o fato da pessoa ser hipotensa, né? E ela querer se beneficiar da suplementação de nitrato. Não seria isso? Do suco de beterraba? Às vezes vai tomar uma grande quantidade de suco de beterraba, vai para o outdoor, sol, desidrata, e já tem um efeito hipotensor. Poderia ser uma contraindicação, ficar mais esperto ali, se você for pensar nessa suplementação? Pode ser que sim, né? Nós ainda não temos estudos mostrando isso. Mas um pouquinho de cautela talvez seja interessante aí, né? Até porque o nitrato ele exerce um efeito hipotensor, embora seja maior em indivíduos com uma maior pressão arterial, ele também exerce um efeito hipotensor em indivíduos normotensos, né? Então, é importante ter um pouco de cautela nisso. E até aqui, já trazendo, né, falou desse efeito hipotensor do nitrato, e aí a gente já puxa um pouquinho para a perspectiva de saúde, né, para o lado da saúde. Gente, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares, de eventos cardiovasculares. E eventos cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. O efeito do nitrato na pressão arterial é bastante significativo. É um efeito até que pode ser de relevância clínica. E um outro ponto também, o nitrato tem estudo mostrando que ele pode melhorar a função vascular. Então, uma disfunção endotelial, né, é algo também que favorece a ocorrência de eventos cardiovasculares. Então, se você tem um indivíduo, um paciente que ele é hipertenso, talvez seja uma alternativa interessante você tentar, não vou falar nesse caso suplementar o nitrato, mas enriquecer a alimentação dele com alimentos fontes de nitrato, né? Uma vez que pode ter um impacto positivo na pressão arterial e na função vascular. E é esperado que isso venha a diminuir o risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares, que é a principal causa de morte no mundo na atualidade. Tem até aquela famosa dieta DASH. A dieta DASH é voltada para o hipertenso, né? Tem um potencial efeito hipotensor e tem bastante nitrato nessa da dieta DASH. Teve um trabalho do Jones, que ele fez 3 dosagens crescentes, fez uma curva, né, de quantidade de nitrato. E ele foi verificar o efeito hipotensor, ele não foi ver performance, só o efeito hipotensor. E viu que era dose dependente. Quanto maior a dosagem, maior o efeito hipotensor e por mais tempo se propagava. A dose maior ficava, acho que até 24 horas, em normotenso. Pessoas eram normotensas. Então ele fez essa curva em gráfico até 24 horas, bem legal. Eram indivíduos recreacionalmente ativos, se eu não me engano, né? Eu acho que aquele estudo que eles também avaliaram o efeito na economia do exercício, no custo de oxigênio do exercício, e eles mostraram VO2, mensurou uma relação dose-resposta, né? Então, parece que existe uma relação dose-resposta tanto na pressão arterial,
quanto na economia do exercício, né, no custo de oxigênio, né, com a dose maior de 16,8 milimol, se eu não me engano, mostrando um efeito de 3% na redução do custo de oxigênio do exercício, enquanto a dose do meio de 8,4, se eu não me engano, mostrava um efeito um pouco menor, que se aproximava da significância, mas não era significante naqueles indivíduos. Lembrando que significância é algo assim bastante discutível, né, atualmente pelos estatísticos. E também mostrava ali uma relação dose-resposta no tempo até exaustão, mas sendo que essa relação dose-resposta ela chegava no seu limite ali em 8,4 milimol, que seria equivalente a, vamos lá, uns 500 miligramas de nitrato. Uma dose, o dobro da dose, não trazia um efeito adicional. Mas então parece que quanto maior a quantidade de nitrato consumida, maior é o impacto e a duração desse impacto na pressão arterial. O legal desse artigo, não sei se foi exatamente esse, mas eu estou lembrando aqui, lá atrás ainda, 10 anos atrás, para tentar determinar mecanismo de ação do nitrato, né, foi feito em cadeira extensora, com ressonância magnética, e eles viram que legal, né, cara? Eles conseguiam, o nitrato, que estava suplementado com nitrato, conseguia fazer uma ressíntese de fosfocreatina mais rápida entre as séries. Bem interessante, né? Principalmente na fibra tipo 2. Ressíntese de creatina fosfato. Ele demonstrou isso. Bem legal. Eu lembro, estou lembrando disso agora. Tem uns estudos bem legais, assim, que investigaram questão de mecanismo, né? E aí, até falando disso, quais seriam, né, esses mecanismos pelos quais o nitrato exerce seu efeito ergogênico? Basicamente, a gente sabe que aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico e é o óxido nítrico que vai exercer os seus efeitos ali, né? E aí entra, por exemplo, pode ser uma influência da uma melhora da entrega de oxigênio para a musculatura esquelética, por um aumento do fluxo sanguíneo, principalmente em direção às fibras musculares do tipo 2, né, que são aquelas que possuem características mais glicomíticas, de contração rápida. Também uma melhora da eficiência da respiração mitocondrial, então o indivíduo precisaria de menos oxigênio para ressintetizar uma mesma quantidade de ATP, que é algo bastante interessante. E também interessante que esses estudos mecanicísticos mostraram é que o nitrato ele pode reduzir o custo de ATP da produção de força muscular. Então ele pode deixar a contração muscular menos custosa do ponto de vista energético. E esses dois últimos pontos, nessa melhora na eficiência da respiração mitocondrial e essa redução do custo de ATP da produção de força muscular, podem interagir, favorecendo uma redução do custo de oxigênio do exercício submáximo, ou seja, uma melhora da eficiência ou da economia do exercício, que, como eu já mencionei mais cedo, é um dos mais importantes determinantes do desempenho do exercício de endurance. Ó, vou tentar fazer um resumão até aqui, e você pode me interromper e completar a qualquer momento. Está faltando mais ou menos 5 minutos. Então, por exemplo, a gente pode... Os estudos iniciais pensando em performance em nitrato começou em 2007, isso já tem 15 anos, professor Larsen lá da Suécia. Então, ele suplementou nitrato de sódio. Não tinha nada a ver com alimento, nitrato de sódio, e ele viu que tinha uma melhor economia no movimento, na cadeira, na verdade, do ciclo ergômetro. Ok, ponto. E aí começou-se a estudar os alimentos. Dentre os alimentos, foi selecionada a beterraba, porque tem uma boa quantidade de nitrato por 100 gramas, e aí você consegue fazer o suco, por exemplo. Então começou-se a fazer o suco de beterraba, e o complicado é fazer o placebo, né, o controle. Tem que fazer o suco de beterraba sem nitrato, porque todo mundo sabe que está consumindo suco de beterraba. O gosto é muito particular, né? Então não tem como. Então tem que fazer, custa caro você conseguir fazer um suco de beterraba sem nitrato. Mas os pesquisadores conseguem fazer isso. Então o professor Andrew Jones começa a fazer esses controles e vê, caramba, olha, com o alimento também funciona. Tá? O suco de beterraba também funciona. Você já bem comentou que dependendo da beterraba, qualquer outro alimento, rúcula, espinafre, alface, enfim, a quantidade do nitrato você não consegue determinar com exatidão. Depende muito do plantio, do cultivo, transporte, armazenamento e tal. Então isso depende um pouco. Ok. Então, entre aspas, a literatura evoluiu. Vou botar um entre aspas aqui. Evoluiu para o suco de beterraba concentrado. E aí você tem uma quantidade de nitrato ali muito mais assim, assertiva. Caramba, são 300 miligramas de nitrato, são 400 miligramas de nitrato, são 500 miligramas de nitrato. Ok, está muito mais fechado agora. Começa-se a fazer os estudos, tanto de forma aguda, ou seja, 2 horas antes, 2 horas e meia antes, 3 horas antes do exercício. Mais ou menos isso
é o que vem funcionando. Dosagem, Tiago, 300 miligramas de nitrato, podendo chegar, quem sabe, 500, 600 miligramas de nitrato. Tá? Então, vai ter pessoas que vão responder com uma dose menor, outras com dose maior. Isso depende até da sua microbiota da cavidade oral, fundamental para converter o nitrato em nitrito. E também vai depender muito em função do meio ambiente ali, um pH ácido, por exemplo, para converter o nitrito em óxido nítrico, que é o que acontece durante o exercício físico intenso. Então, a questão da hipóxia não faz muita diferença se você está na altitude ou não, embora o nitrato possa funcionar em ambos, tanto na normóxia quanto na hipóxia. Funciona quanto, Thiago? 2, 3%. Principalmente para aquele sujeito que não é tão treinado assim. Muito mais pesquisa com homem, pouca pesquisa com mulher. Né? Então, é um pré-treino. Você pode ter o suco de beterraba. Se você quiser comprar o suco concentrado no Brasil, é caro. Um shotzinho de 70 ml com 400 miligramas de nitrato, mais ou menos R$ 20, um shotzinho de 70 ml concentrado. Então, você avalia aí a sua possibilidade. O ideal, quem sabe o ideal, é você aumentar o seu consumo de verduras, né? Frutas, verduras, legumes, porque também já foi demonstrado que isso aumenta, inclusive, a performance. Luc Van Loon, né? O professor Luc Van Loon publicou e vem publicando como comida. Isso que é legal. Nutrição esportiva não só suplemento, mas falar de comida. Então, tem vários alimentos que, se você consumir de forma crônica, todas as suas refeições com vegetais, 300, 400 gramas totais de vegetais ao longo do dia, né, esses vegetais ricos em nitrato, você poderia ter também o efeito crônico, né, vamos dizer assim, do óxido nítrico, enfim, óxido nítrico sendo convertido, mas a questão do nitrato. Outras questões que a gente pode pensar aqui agora, acho que pensando, porque para quem é um nutricionista que está nos escutando agora, acho que ele já entendeu um pouco. A dosagem está clara, 300 miligramas de nitrato, chegando a 500, 600 mais ou menos. O time está claro, 2 horas e meia, 3 horas, 2 horas antes do exercício, ok. O atleta de altíssimo nível não vai responder tão bem, ok. Ele tem pouca fibra tipo 2, tem mais fibra 1, pelo menos o atleta de endurance, que é o mais estudado, já tem muita fibra 1, mitocôndria já está bombando, né? A eficiência mitocondrial está ótima, a capilarização, tem mais nitrito no sangue do que o cidadão normal. Então o cara está todo turbinado para performance. Então é difícil realmente você observar no artigo científico uma melhora da performance. Porém, o cientista ele tem que apresentar as evidências, mas é o coach, é o nutricionista, é o treinador, é o atleta, em conjunto, que vai avaliar se aquele suplemento está dando certo ou não no dia a dia. Até porque aquele atleta específico não está no artigo científico. Então, é uma mistura aí da evidência científica, né? Não sei se o Arthur pensa um pouco diferente, mas é a evidência científica que dá suporte, é nível A. O único que bota ele como nível B é a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, em 2018. Então, quando ele coloca suplementos para performance, ele é nível 2. Quando você vai para a Austrália, Colégio Americano, e o Comitê Olímpico Internacional, ele é nível A. Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva coloca como nível B. Que são entidades mais importantes, né? A gente pode falar assim, mais reconhecidas. Verdade, com certeza, com certeza. E agora, se eu tiver tudo certo, você pode me corrigir na fala toda, sem problema algum, você é o especialista, está fazendo seu mestrado nisso, mas comentar um pouco também agora no final, essas questões, falamos da questão da saúde, da pressão, do hipertenso, cardiovascular, mas às vezes, Arthur, ainda gera alguma dúvida no seguinte, caramba, nitrato, mas e o nitrato lá da salsicha? E o nitrato, sei lá, da carne, vai virar nitrosamina, amina, cara, isso não pode, nitrato vai dar ruim, não posso, é isso mesmo? A gente precisa entender, eu acho que pode ser até uma fala, né, para finalizar, a gente precisa entender que o nitrato presente no alimento ultraprocessado é diferente do nitrato, né? Pelo menos a interação dele com a matriz ali é diferente, com a matriz alimentar, do nitrato encontrado nos vegetais, né? O nitrato e nitrito de sódio ou potássio acrescidos ali na salsicha ou nos embutidos, ele, em condições específicas, durante seu processamento, ele pode reagir com aminas secundárias e formar, assim, nitrosaminas que estão entre os compostos mais carcinogênicos encontrados nos alimentos. Mas isso não significa que isso vai acontecer com o nitrato presente nos vegetais. Até porque, nesse nitrato presente nos vegetais, nós temos vitamina C, polifenóis, antioxidantes, que são compostos que podem prevenir ou até evitar
a formação de nitrosaminas a partir desse nitrato. Então, direciona esse nitrato, esse nitrito, mais para a síntese de óxido nítrico e não para a formação de nitrosaminas. Ó, ping-pong agora. É doping? Não. Nitrato é doping? Não. Não? Alguma evidência para ganho de força e hipertrofia muscular? Não hipertrofia muscular ainda, não tem estudos crônicos investigando, mas precisam ser conduzidos até porque tem estudo agudo mostrando melhora na resistência de força. Então é possível que tenha benefício cronicamente. Se eu comparar o nitrato de sódio, né, se eu comparar farmácia de manipulação, cápsula com o alimento, suco de beterraba, por vir com compostos bioativos que podem até, quem sabe, melhorar até a recuperação de forma crônica desse atleta, é mais interessante vir com alimento, compostos bioativos, já vem o plus da sacarose no suco de beterraba, pensando no endurance, versus manipulado. Qual a sua opinião, assim? Sem sombra de dúvidas, o mais natural é o mais interessante e há a possibilidade de ter um efeito sinérgico dos outros compostos com nitrato. E um efeito maior, talvez. Olha, pelo que eu estou vendo aqui no meu cronograma, acho que a gente abordou tudo, cara. A gente conseguiu abordar bastante coisa sobre nitrato. Tem um detalhe que eu estou vendo aqui, eu vi um estudo com mergulhador e hipóxia. Mergulhador e hipóxia com nitrato, ele conseguiu ficar mais tempo em apneia. Conseguiu ficar mais tempo em apneia. Então, também interessante. Então, gente, eu vou agradecer vocês a presença. Mais uma vez, uma live muito interessante. Agradecer a presença de toda a nossa audiência, do Arthur Carvalho. Outras lives virão. Foi muito bom, aprendi bastante. Eu acho que foi bastante satisfatório para todo mundo, Arthur. Muito obrigado, boa sorte no seu mestrado. Volta aqui com a gente para trazer esse resultado aí do seu mestrado, que vai comparar o nitrato homem versus mulher. Satisfação imensa. Boa noite para todo mundo. Obrigado, meu amigo. Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.